Oi, gente bonita, tudo bem? Espero que sim. Pois é, né? Já estamos entrando aí em novembro. Tanta coisa para acontecer e quanta coisa que já aconteceu, né? E as nossas aulas presenciais, infelizmente, ainda a gente não conseguiu. Mas, como otimista que sou, vamos trabalhar da melhor maneira possível. Hoje, a gente vai fazer uma reflexão sobre um assunto que algumas pessoas se incomodam um pouquinho de falar, de tocar no assunto. Enfim, como eu sempre falo, adoraria dar essa aula presencialmente, porque eu acho que a gente teria tanta opinião diversa, tanta questão para a gente refletir juntos, né? Mas, infelizmente, a gente não pode fazer isso hoje. Hoje eu vou falar sobre perdão. Então, assim, sempre coloco isso nas minhas aulas. Se você tiver muita dificuldade ou não concordar com tudo que eu for falar, não tem problema, isso é absolutamente saudável. Eu acho que o mundo só progride, só cresce com opiniões divergentes de um determinado assunto, né? Mas vamos lá, eu vou conversar. Se você quiser expor sua opinião, coloca no comentário, tá bom? Vamos lá. Atenção, compartilhar tela. Ok. Compartilhar tela, ótimo. Então vamos lá. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E eu sempre falo que é com muito carinho, com muito cuidado que a gente monta as nossas aulas. E é desafiador sempre, cada vez mais. Por quê? Porque eu não estou vendo a carinha de vocês, né? Então, assim, a gente imagina. E é um exercício bastante interessante fazer. Olha lá, vamos fazer hoje uma reflexão sobre o ato de perdoar. Você é daquele tipo de pessoa que não guarda rancor no seu coração? Ou você é daquele tipo de pessoa que fica amargurando, remoendo, sofrendo, aquela verdadeira sofrência, mas não dá o braço a torcer e não perdoa? Isso é muito de cada um, né, gente? E nós não somos ninguém para julgar. Então vamos lá. Eu trouxe algumas considerações para a gente poder começar um bate-papo sobre isso. O perdão e os entraves que existem para a gente perdoar alguém e principalmente para a gente nos perdoar. Porque tem gente que é até fácil perdoar o outro, mas não se perdoa nunca. Como se você não tivesse direito de errar, como se você não fosse um ser humano. E é disso que a gente vai conversar. Gente, algumas emoções, alguns sentimentos que derivam da falta de perdão, da dificuldade que você tem em praticar o perdão. Mágoa, raiva, ódio, rancor, frustração e desconfiança. Todo esse bolo, esse conjunto de sentimentos e emoções, vai fazer o que com o seu coração, com a tua parte emocional? Tua parte emocional fica estraçalhada, né? Fica machucada. Quando a gente tem bem um símbolo aqui mostrando para vocês um coração machucado, é o emocional que está pedindo ajuda, que não está legal, porque ele está muito machucado. Então a gente fala, essa coletânea de sentimentos e emoções, a gente vai guardando, 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 e no final isso pode virar doença. E é essa a nossa maior preocupação. Quando a gente somatiza tudo isso, e tudo isso acaba gerando doenças. A medicina chinesa fala muito disso, né? Que a tristeza, principalmente, em função de grandes decepções, provocam no nosso corpo, no nosso organismo, muitas doenças. E a gente nem se dá conta disso. Pois bem, rancor é aquele sentimento que perdura quando a gente não consegue perdoar.
ou que a gente quer perdoar, mas é altamente prejudicial o rancor. Por quê? Porque elimina as nossas energias, ele complica a nossa vida, na verdade, né? Nos torna tristes. Sabe aquelas pessoas sisudas, carrancudas? Por quê? Porque tem muito rancor aí dentro desse coraçãozinho, né? E aí a gente fala que perdoar nem sempre é se reconciliar com o adversário. Olha só. E perdoar não é uma tarefa fácil. Quem nunca precisou, quem nunca passou por uma situação dessa, não é? Então a gente fala que não é uma tarefa fácil. Perdoar alguém diante de alguma coisa que te feriu demais, nossa, não é mesmo fácil. Mas a gente tem condições de pensar um pouquinho melhor sobre isso. Perdão é o ato que a gente consegue compreender o que passou em decorrência da mágoa, de uma ação maldosa de alguém que a gente um dia confiou demais, né? Então, quando a gente fala de perdão, automaticamente vem na minha mente a questão da confiança. A gente fica rancoroso, carrancudo, fica magoado. Por quê? Porque a gente colocou naquela pessoa muita confiança, né? Fui de olhos fechados. Claro. Então, assim, quando a gente fala da confiança, quando eu quebro essa relação de confiança, será que ela volta a ser o que era? O que vocês acham? Será que eu consigo relevar e voltar a confiar 100% naquela pessoa que, de uma certa forma, me causou algum rancor e alguma mágoa? Então, aí a gente começa a entrar no nosso assunto, né? Confiança é que nem uma folha de papel, que uma vez amassado, nunca mais vai voltar a ser perfeita como antes. Vai voltar de uma maneira diferente. Talvez com um olhar diferente para aquela pessoa. Mas a confiança é que nem um papel. Uma vez amassado, nunca mais vai voltar a ser perfeita como antes. E aí a gente fala, quais são os benefícios em praticar o perdão, gente? Isso aqui não é um discurso de religião, não, né? O perdão é necessário, é uma sensação, é uma emoção que a gente traz dentro de si, né? Então, assim, quais os benefícios da gente aprender a praticar o perdão? Alguém tem alguma dica? Quando a gente fala de benefícios, a gente fala assim, por que é bom perdoar? Perdoar, gente, é uma sensação de alívio tamanha que só quem já conseguiu fazê-lo sabe do que eu estou falando. Porque a gente carrega um peso desnecessário e é necessário que a gente se liberte daquele peso nas costas, daquela dor. Quando a gente consegue perdoar, a gente cresce enquanto ser humano. A gente consegue olhar o mundo com outros olhos. E isso faz muita diferença na nossa vida. Perdão nunca é fácil. Nunca é fácil, desculpa, nunca é fácil para nenhuma das duas partes. Em ambos os casos, de quem está perdoando e quem está pedindo perdão, exige uma certa grandeza de espírito. Quem pede perdão tem que ter a hombridade de reconhecer o seu erro e se comprometer a não repetir aquele comportamento. E quem perdoa, porque esse ato exige nobreza de espírito, generosidade. Quem perdoa realmente assim cresce enquanto ser humano, né? Porque ele compreende as fraquezas do caráter alheio. Então, assim, falar é lindo, Thelma, mas quando a gente sente, quando a gente já foi ferido de alguma forma, quando a gente se coloca numa situação de perdoar ou não, é bem complicado, né? Viver é fácil.
Não. Então vamos lá. Estou trazendo um convite para você refletir comigo. O perdão, gente, liberta e engrandece você enquanto pessoa. Mas quando a gente fala de perdão, tem que fazer de coração inteiro, aberto, e nem sempre, senão isso não fica uma coisa autêntica, né? Então, assim, dê uma perdoadinha. Mas se você não esquece aquilo, você não perdoou. Então, quando a gente fala do perdão, efetivamente, é a tua grandeza de espírito que você está se abrindo para o mundo para fazer isso de uma maneira inteira. E isso não é fácil. Todas as vezes que a gente busca culpas numa determinada situação, a gente, está distante de perdoar. Porque você vai entrar num conflito de culpa e um acusando o outro, e aí a gente não vai chegar a meio termo nenhum, né? Para perdoar, é preciso entrar em contato com a dor e com o sentimento que aquela situação nos trouxe. Porque isso é um processo de transformação. E ninguém quer entrar em contato com dor, estou errada? Então, quando a gente fala que perdoar é um processo de transformação, muitas vezes esse processo é doloroso. É doloroso porque você vai ter que mexer naquela ferida de novo. Mas vai ter que mexer naquela ferida para aquela ferida sarar de vez. E não toda vez que eu cutucar aquilo vai sangrar. Então, quando a gente fala de perdão, é um processo doloroso, mas muitas vezes necessário para você parar de carregar um peso enorme nas suas costas. Às vezes, o perdoar é muito difícil. Tem entraves nesse processo. É um processo, é um caminho. E muitas vezes isso nos causa dor. Quando a gente entra em contato com essa dor, a gente cria uma muralha chamada, o que a gente chama de resistência. E essa resistência, ela se traduz assim, vou deixar para lá. Gente, quem deixa aquilo para lá e finge que não tocou aqui, esse perdão é superficial. Difícil isso? Pois é. Eu preciso me reconciliar, mas eu ando muito ocupado. A gente arruma desculpa para tudo. Já pararam para pensar nisso? Então a gente vai dando desculpa, por quê? Para não entrar em contato com essa dor, porque essa dor às vezes ainda está lá, machucando a gente. Então a gente fala que essas resistências todos nós temos para entrar nesse caminho, nessa trajetória de perdoar. Então, se você está disposto a perdoar, saiba que vai ser um caminho difícil, mas no final vai ser um caminho lindo, porque você vai crescer enquanto ser humano. Pensa nisso. Muitas vezes a gente adota uma postura mais passiva, deixando para lá aquela situação, sabe aquela coisa assim, deixa a vida me levar? Deixa a vida me levar, e nesse deixa a vida me levar, a gente vai se desrespeitando, vai engolindo sapo, vai dourando a pílula, né? E quanto mais sapo a gente vai engolindo, quanto mais sapo, mais difícil no final vai ser difícil perdoar tudo isso. Por quê? Porque você é legal, você é boazinha. Então, assim, você perdoa tudo e vamos engolindo sapo, vamos engolindo sapo. Vai chegar um momento onde a gente vai ter que ter uma conversa de gente grande. Uma conversa de gente grande para ambos crescerem. Então, a gente fala que relacionamentos têm que ter conversas edificantes. O que é isso? É dizer, olho no olho, o que você gosta, o que você não gosta, o que você sentiu quando aquela tal pessoa falou isso ou aquilo. É tentar ser transparente. É tentar olho no olho. E, se for possível, se perdoar. Perdoar o outro e se perdoar também. Ninguém aqui nasceu perfeito, gente. Estamos aqui de passagem. Somos aprendizes dessa longa jornada chamada vida. Então é óbvio que a gente vai errar. Mas se você errou,
Percebeu que você errou? Corrija essa rota. E para corrigir essa rota, olha que legal, o perdão tá aí. Muitos homens não admitem que erram, né? Algumas mulheres teimosas também, mas a maioria masculina não está acostumada a dar um passo para trás ou a reconhecer que errou e pedir um perdão. E aí fica com aquela mágoa e a coisa dá uma torcida que a gente não sabe para onde vai. Então a gente tem que tirar algumas máscaras e quando a gente realmente tem um valor por aquela pessoa, tem um respeito por aquela pessoa, a gente vai saber pedir perdão e vai saber perdoar. É um convite. Na recusa do perdão, ou seja, eu pedi perdão e o outro não me perdoou, aí a gente começa a criar um certo atrito, né? Então aquela vontade de vingança começa a aparecer aqui na minha orelha. Então a gente fala, espero que o outro sofra, né? Vingança é um prato que se come frio. Olha, quanto rancor! Jesus! Deus está vendo. Isso não é perdoar, gente. Então, quando a gente precisa perdoar, perdoar é se libertar, é ir para frente. Mas o perdão não é obrigatório. E isso tem que ficar claro na sua cabeça. Quando você for pedir perdão, né? Não é obrigatório. A gente já falou que é um processo, é uma jornada, que é um caminho difícil, mas que lá na frente vai ser confortante, né? Vai tirar todo aquele peso das suas costas. Pois bem, tem gente que é tão rancoroso, que vive tanto em função de vinganças, de histórias passadas, ou que foi tão machucado, que só sabe falar do passado, só sabe falar das mágoas do passado, ligadas a coisas que aconteceram há anos, anos. Então, assim, reavivar as mágoas do passado é fortalecer de novo um aprisionamento seu daquela época. Parece que você não viveu, parece que você não cresceu e parece que você não aprendeu nada. E a sua vida fica condicionada àquele rancor, aquela mágoa de não terem se perdoado, né? Então, assim, é interessante observar quando a gente vê finais de relacionamentos no mundo, de uma maneira geral, né? Existem finais saudáveis, adultos, e existem finais de relacionamento, assim, uma baixaria, se a gente for falar, né? Por quê? Porque é uma mistura de sentimentos, eu digo que até é um sentimento passional. Então, é bem complicado. Então a gente fala, não espera um perdão da noite para o dia. Isso é um caminho e a gente tem que respeitar esse caminho. Perdão não pode ser obrigatório. Reconciliação por obrigação não é perdão. Quando a gente se reconcilia com alguém, as coisas nunca vão ficar como eram antes. E isso é clássico. Imagina uma cesta de ovos que caíram, né? Os ovos todos quebraram. Aqueles ovos vão continuar sendo daquele jeito? Não. Mas de repente aqueles ovos podem gerar um omelete maravilhoso, né? Então a gente fala assim: as coisas não serão iguais. Não é porque vocês se reconciliaram que as coisas vão voltar a ser como era. Não, não vão voltar. Não crie expectativas vazias. Mas os relacionamentos até podem melhorar e muito. E isso que é o legal. Estamos aqui nessa jornada de aprendizado. Então, de repente, esse omelete ficou muito melhor que aqueles ovos todos, né? Então, assim, reconciliação por obrigação não é perdão. Então, assim, lembrem-se, as coisas mudam, nós mudamos. Então, não crie expectativas vazias, ok?
Alguns tipos de perdão são muito difíceis mesmo. É preciso tempo, é preciso paciência e ninguém vai resolver isso da noite para o dia. E muitas vezes existem coisas que você não conseguiu ainda coragem para perdoar. Respeite-se por isso. Tudo tem seu tempo. Nada é de ontem para hoje, né? Então, assim, calma, calma, tudo vai dar certo. O perdoar numa relação não é se colocar numa situação de autoridade, que isso não é perdão. Olha, eu te perdoei, viu como eu sou uma pessoa boazinha? Agora não vem. E aí, assim, você começa a crescer numa situação de autoridade, deixando a outra pessoa até numa situação de humilhação. Então, isso não é um perdão de fato. Quando a gente fala, toda vez eu perdoei, mas toda vez eu vou ficar lembrando o erro cometido e quando eu perdoei, isso não é perdão, gente. Isso é humilhação. Não esquece disso, tá? Faz sentido para você? O processo é longo e, como eu falei, é preciso tempo dos dois lados. Para um grande, olha, pensa assim num grande ferimento. Para um grande ferimento é preciso ir para um hospital. E muitas vezes aquele ferimento demora para sarar. Para um pequeno machucado, às vezes um band-aid é suficiente. Então a gente não pode dizer que as situações são as mesmas, né? Então, assim, dependendo da situação, o processo vai demorar mesmo. Perdão é o processo de aprendizagem. Então a gente fala, é um processo de autoconsciência. Então, quando a gente fala de tempo de perdoar e pedir perdão, é deixar florir, é esperar. Então, nada acontece de hoje para amanhã. Pensa nisso. Uma outra situação que muitas vezes é confundida com a situação do perdão é a tolerância. Existem aquelas pessoas tão tolerantes com tudo, é aquela pessoa e aquela outra que se relaciona com ela comete sempre o mesmo erro. Não é uma vez só, duas, três, quatro, e está sempre pedindo perdão. Me desculpa, você me perdoa? Gente, isso não é perdão. E isso só desgasta a relação. Porque quando você perdoa, você está dando uma chance daquela relação ser uma relação melhor, não é? E aí a pessoa pega e pratica o mesmo comportamento de novo, e de novo, e de novo. Até quando você vai perdoar? Até quando você vai entrar nessa situação de estar sempre perdoando? Vai chegar um momento que isso vão ser palavras ao vento. Isso só desgasta uma relação. E existe um lado do perdão, que já é uma palavra tão difícil, né? Uma situação tão difícil, é quando a gente fala do auto-perdão, de se perdoar, de perdoar a si mesmo. Porque tem gente que perdoa os outros, mas ela mesma, não, ela se culpa o tempo inteiro por situações que ela viveu, situações que ela sentiu, e ela não consegue se perdoar. Então, quando a gente fala do perdão a si mesmo, a gente não pode nunca esquecer que nós estamos aqui para aprender. E ninguém nasceu perfeito. Todo mundo tem suas fraquezas. Quem nunca levanta a mão? Quem nunca cometeu um comportamento que depois se arrependeu, não é? Então, quando a gente fala de perdão a si mesmo, esse é um perdão fundamental para você viver em paz. Às vezes, a gente, por exemplo, se propõe a fazer coisas muito maiores do que a gente conseguiria. E a gente não conseguiu e não deu conta. E aí a gente pega lá ó, um chicotinho, entre aspas, e ó, né? Se autoflagela. Metas ousadas quando a gente não consegue cumprir.
E pior que isso, quando a gente não consegue cumprir o que a gente se propôs, a gente não se conforma conosco mesmo e a gente desiste. Desiste e se frustra. Aí você entra numa situação tão ruim, tão ruim. Então vamos lá. Não esquece que você é gente. Se perdoa também. Todo mundo erra. Você errou. O auto-perdão é muito mais difícil que o perdão. Por quê, gente? Por que será? Quem é a pessoa que mais critica você nessa vida? Você? Pois é. Você já nasce, né, com esse espírito de autocrítica tão forte que assim você não se permite errar, não se permite dar um passo errado, errou alguma coisa, fez um comportamento que se arrependeu, né? Se comportou de uma maneira inadequada. Então, assim, olha lá, você é gente, a gente erra. E às vezes a gente precisa pedir perdão para nós mesmos, olhar olho no olho num espelho e falar: tudo bem, eu não vou fazer mais isso, né? Aprendi essa lição. E quando a gente aprende a lição, a gente cresce e continua na nossa trajetória, na nossa jornada. Então, gente, eu falo para vocês o seguinte: sempre que possível, se reconcilie com você e com o outro, mas principalmente com você. Derrube muros, esses muros invisíveis que a gente às vezes, né, constrói, não sabe nem por quê. Reconstrua pontes e sentimentos. Isso é importante. Ninguém nesse mundo vive sozinho. Um precisa do outro. E isso a gente não pode negar. Nós não somos pessoas que nasceram para ficar sozinhas nesse mundo, viverem sozinhas. Não. O ser humano é um ser que precisa dos outros, né? Precisa dos outros. Então, aceite-se, perdoe-se e, principalmente, ame-se. Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre e que a justiça sobreviva. Ok? Esse era o meu recado para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não é fácil falar disso, como eu comentei. Gostaria de conversar com vocês pessoalmente. Acho que ia ter tanta história boa, tanta lição de vida, tanta coisa que a gente poderia compartilhar, mas não vai faltar oportunidade, ok? Fica com Deus. Um abraço imenso a vocês todos. Fiquem bem. Estamos aí numa reta final de um ano difícil, né? E tenho certeza que muitos sentimentos, tal como esse, né? Mágoas, ressentimentos, a gente conseguiu ressignificar nessa quarentena. Conseguiu ressignificar e conseguiu perceber que a vida da gente é um sopro. Ela é tão curta, né? Então, para que ficar enchendo seu coração de sentimentos ruins, frios, vazios? Convite para você, tá bom? Fiquem bem. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.